Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e algumas páginas do WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa, que segue o método aferente Roalice Essente. Hoje, 26 de novembro de 2023, dia de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O último domingo do ano que encerra o ano litúrgico. Ainda tem um interstício do tempo comum no meio da semana até o início do Advento, que é a preparação para o Natal. Refletindo sobre essa data, é uma solenidade importante, mas muito subestimada dentro da Igreja. A Igreja Católica que instituiu e comemora esse dia. O Natal é a data mais popularmente conhecida no mundo inteiro, né? A maior festa da cristandade, assim. E é uma data que não tem uma veracidade histórica comprovada. Isso já foi discutido no tempo. Aproveitaram uma festa do Império Romano, em que surgia o Sol, Cristo como luz do mundo e o Sol, em comemoração ao Sol, depois do inverno na Europa, e colocaram essa data para coincidir com o nascimento de Cristo. Cristo, luz do mundo, esse ele mesmo se autoproclamou, né? Eu sou a luz do mundo, e fala que nós também somos luzes, né? Depois tem a Páscoa, que é a festa mais importante oficial da Igreja Católica, e inclusive algumas outras igrejas, né? E a Páscoa já coincide historicamente com a Páscoa judaica, né? Já tem algum encaixe histórico, ou pelo menos bíblico, nisso, né? O Natal tem os relatos do nascimento de Cristo, mas não tem uma data e não tem uma determinação assim de se comemorar, né? E depois essa data de hoje, né, que fala na última vinda de Cristo. O Natal é importante porque, segundo a Bíblia, quando Cristo nasceu, hoje houve grande alegria e houve um reconhecimento mundial, né, com os magos, principalmente das pessoas de cultura, né? Os magos vieram, os poderes da época não reconheceram muito isso, né? Mas o pessoal de cultura lá do Oriente já tinha essa notícia, segundo o relato bíblico, né? E vieram para ver Jesus no seu nascimento, um pouco depois do seu nascimento. Agora, essa solenidade de hoje é uma solenidade que nos instiga a esperar a próxima vinda de Cristo. E a Igreja coloca sempre muita reflexão sobre a questão do fim do mundo. Semana passada foi assim, e agora, hoje mesmo, no ofício das leituras, falou-se do Apocalipse, que é o último livro, né, que termina a Bíblia cristã. E a leitura do Evangelho de hoje é a famosa parábola, né, dos cabritos e das ovelhas no final dos tempos, quando Cristo vier em sua glória, né, que irá julgar, né, e irá chamar os benditos para a glória eterna e os malditos para a condenação eterna, segundo o relato bíblico de Mateus na missa de hoje, neste domingo. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo quando foi embora, né, e ascendeu ao céu em corpo, ele falou que ia permanecer
entre os cristãos, eu estarei convosco até o final dos tempos. Então ele continua presente aqui de alguma maneira, né? Eis que estarei convosco até o final dos tempos. A Igreja Católica, com a Eucaristia, ela religiosamente acredita que essa presença constante se faz presente nos sinais concretos do vinho e do pão, corpo e sangue de Cristo. E algumas igrejas protestantes fazem alguma comemoração, mas com um detalhe ou outro, a igreja sempre e reverencia isso, né? Sempre essa presença de Cristo no corpo e o sangue. Nós passamos em frente às igrejas e nós católicos fazemos o sinal da cruz, e muito por conta disso, né? Porque aquilo lá é sagrado, que tem o sacrário, sempre fica no centro do altar católico, né? E guarda o corpo de Cristo, e tem, ultimamente, tem uma capela com exposição do corpo de Cristo, né? No Santíssimo Sacramento, aquele que conhecido, né, o ostensório. Mas as outras igrejas não tem, mas disse que ia continuar, mas ele ia voltar. Ia haver muita catástrofe, tudo, mas quando visse isso, era para nós nos alegrarmos, né? Porque a nossa libertação está próxima. Mas é uma situação meio difícil, é um conselho dele, e ao mesmo tempo é meio difícil você sentir isso, mas você tendo e procurando a fé, né? Você acaba relevando muitos problemas que tem no dia a dia nessa esperança da volta de Cristo, porque nós, enquanto aqui, segundo Paulo, né, nós vemos só na penumbra. Quando Cristo voltar, vai ser tudo esclarecido, mas nós devemos procurar. Então essa festa não tem uma preparação igual a Páscoa, não tem o Natal. A Páscoa tem a Quaresma, que prepara a Páscoa, o Natal tem um advento, e essa festa não tem um trido, uma novena, não sei, para preparar essa festa, né, para refletir sobre o final do ano. O final do ano e o final dos tempos. Então era uma coisa interessante da minha ideia, pobre ideia assim, né? Que se investisse mais em tridos, tudo, e fizesse refletir sobre essa nossa transitoriedade, a transitoriedade do mundo. Apesar de Cristo estar aqui, Cristo estando aqui, ele nos ajuda no dia a dia e ajuda o mundo a se desenvolver, mas ao mesmo tempo ele proclama uma transformação que virá, né? Que nem ele não soube explicar aqui quando teve, né? Naquela famosa parábola da mulher que tinha um marido, o marido morreu, o irmão veio para não deixá-la viúva e se tornou marido, esse irmão morreu, veio outro irmão, morreu e casou com ela para não deixá-la viúva, e também morreu de quem seria a mulher. Cristo falou: de nenhum deles, porque no reino do céu sereis como anjos do céu, e no reino de Deus, o reino que vai vir, né? Então ele quer indicar que o negócio nem sabemos como vai ser, né? Paulo vai dizer numa das cartas dele, os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, as mãos jamais sentiram o que virá com a glória de Deus, né? Nós temos o conhecimento, esse conhecimento está chegando a partir da fé. Então era isso que nós queríamos refletir no dia de hoje, sobre essa data, né? E nos fazer pensar sobre o Natal. E agora, semana que vem, nós vamos começar
haver, pessoalmente, eu acho importante, eu acho interessante a Igreja Católica ter definido isso, porque de alguma forma Cristo nasceu em alguma data e houve grande alegria, como nós já falamos e falamos em outras ocasiões, outros anos, né? E agora de novo, né? E é um teste para a gente, o Natal, acreditar na vinda de Cristo. E para acreditar na segunda vida, você tem de acreditar na primeira vinda de Cristo. Né? E a igreja vem rememorar isso. Se você não acreditar na primeira vinda de Cristo, você não acredita na doutrina cristã que Cristo transmitiu. Então, por isso é importante o Natal, é importante a alegria, é importante as crianças, porque Cristo disse: deixar vir as minhas criancinhas. As crianças são as que mais gostam do Natal, né? Tem o Papai Noel. Papai Noel não é muito bem bíblico, né? Mas nós já falamos na profecia de Daniel, no capítulo 7, versículo 22, por aí, de 7 ao 9, um deles, a profecia de Daniel, fala do ancião de barbas grandes e de muitos anos, né, que aparece antes da vinda do Filho do Homem. Então lembra um pouco Papai Noel, mas importante é a alegria, né? A alegria é um dom do Espírito Santo, apesar porque as forças, assim, quem tem fé, as forças malignas, geralmente nessa época atuam com grande força, por conta que eles não querem que a pessoa acredite em que Cristo é o Filho de Deus e que veio, né? Isso é uma questão religiosa, de fé, né? E muita gente fala: essa época tem muita confusão, tudo. Tem confusão, mas pessoalmente eu nunca vi grande confusão. Tem alguma discussão, tudo, né? Mas existe esse espírito negativo do mal, né? Que não quer que a luz de Cristo brilhe. E isso é que nós acreditamos. Então há realmente algumas conturbações, alguma conturbação séria que sai sempre no noticiário. Mas quem tem fé deve permanecer firme, não acreditar que esse é o dia que Cristo nasceu, mas acreditar que Cristo nasceu. E acreditar que Cristo é o Filho de Deus e que através da doutrina dele é que nós vamos alcançar a vida eterna, o reino dos céus. Amém. Boa tarde, semana que vem vamos conversar as velas do advento, que já está no tradicional por uns 3, 4 anos. Bom domingo, boa tarde a todos.